Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Esse podcast tem como finalidade a divulgação de novas ideias, teorias e boas práticas na educação, mas esse é o episódio número 52, que é o nosso... episódio 53, que é o nosso segundo Cartinhas e Perguntas PDE. Então estamos de volta, depois de um hiato, depois de um tempinho sem lançar novos episódios, a trazer esse episódio especial para vocês, que eu vou dar primeiramente alguns recados, depois vamos então para a leitura dessas cartinhas e responder algumas das perguntas que os nossos inscritos nos mandam. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal do YouTube, tá muito legal. Recentemente eu fui convidado aí através do podcast Papo de Educador a passar uma semana lá na Colômbia ministrando palestras, cursos sobre metodologias ativas da educação, divulgando um pouquinho sobre a minha experiência com o trabalho com o uso de tecnologias, falando também sobre a Finlândia e também de maneira muito feliz falando sobre Brasil, sobre a educação brasileira, sobre os nossos desafios e como nós temos vencido aí matando um leão por dia, né? Então foi muito legal. E a novidade é que, né, pela primeira vez eu levei uma câmerazinha comigo e eu fiz vlog dessa viagem. Então no canal do Papo de Educador lá no YouTube, você pode conferir como foi. Já estão disponíveis os 2 primeiros episódios deste vlog, dessa viagem. Foi muito legal para você poder acompanhar como que é um pouquinho a minha preparação, como é a minha ida, o dia a dia, um pouquinho das atividades e também um pouquinho do lazer lá da Colômbia, né, do meu passeio pela Colômbia, que foi muito legal. Obrigado por todos os colombianos que me receberam, fui muito bem recebido, foi um prazer estar com vocês aí pela segunda vez, né, então palestrando aí na Colômbia. Bom, eu também passei um tempinho fora aqui do podcast, um tempinho sem enviar, porque eu fiz uma cirurgia no meu ouvido. Gente, eu fiz uma cirurgia, posso assim, relativamente tranquila, mas eu fiquei quase um mês sem conseguir ouvir. Então é muito difícil, né, conseguir ouvir só com... Eu basicamente tinha 50% da minha audição e isso realmente me chateou um pouquinho. E era complicado usar fone de ouvido porque o meu ouvido, claro, estava muito dolorido, além de ter um pouco de dificuldade de ouvir. Mas graças a Deus agora tudo está bem, já estou ouvindo, meu ouvido já está 90%, não tenho nem sensibilidade mais. E eu queria agradecer a todos vocês que estão aí colaborando com o podcast Papo de Educador para torná-lo maior, melhor, através do Padrim. Então nós já temos alguns inscritos aqui do podcast Papo de Educador que apadrinharam o podcast Papo Educador e estão contribuindo financeiramente. E eu gostaria de compartilhar com vocês que eu estou muito feliz porque nós estamos bastante próximos a conseguir ter um editor fixo aqui no Papo de Educador. E qual que é a vantagem de ter um editor fixo? A vantagem, primeiro, é a periodicidade, que aí, com certeza, teremos podcast todas as terças-feiras, que é o nosso objetivo, sem falhas. Podemos também ter mais conteúdo de vídeo, ou seja, eu e também os embaixadores do Papo de Educador podem se dedicar, né, irão se dedicar mais à produção de conteúdo e nós deixaremos de gastar esse tempo enorme, esse tempo monstruoso que hoje a gente utiliza, e nós deixaremos de gastar esse tempo monstruoso na edição do material, que é um trabalho super legal, que eu gosto, que me encanta bastante. No entanto, isso faz com que atrase bastante a produção dos nossos conteúdos. Então, se você gosta do podcast Papo de Educador e você quer mostrar pra gente que, olha, você não tá sozinho nisso, Damione, eu peço, por favor, que você acesse padrim.com.br. O Padrim é tipo um padrinho mineiro, sabe? Padrim termina com M de Maria, tá? padrim.com.br/papo de educador. A partir de R$10 você contribui com o Papo de Educador. Existem recompensas, então se você contribui com R$10 é uma recompensa, com 20 é outra, 50, R$100, com quanto você puder. Mas a partir de R$10 você pode ajudar a fazer o Papo de Educador ser ainda maior, melhor e relevante. É uma maneira de você demonstrar esse carinho
né, pela gente, um carinho pelo nosso trabalho. Há mais de 3 anos produzimos esse conteúdo com bastante carinho, tirando dinheiro do nosso próprio bolso, e só agora nós estamos pedindo essa ajuda para você. E muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. E você que quer nos ajudar, mas nesse momento não pode, não tem problema. Você pode nos ajudar de outra maneira, que é compartilhando o podcast com seus amigos, que é compartilhando no grupo de WhatsApp aí da sua escola, dos seus professores amigos, que é compartilhando os nossos posts no Facebook, os nossos vídeos, que isso nos ajuda muito, tá bom? Vamos lá. Outra coisa legal que eu quero avisar para vocês, é uma coisa muito pessoal, mas eu gosto de ter esse contato com vocês, é que o meu segundo herdeiro tá chegando logo, daqui 10 dias ele já chegou. Nós passamos um susto porque ele quis adiantar essa chegada em mais de um mês. Então minha esposa teve que ficar de repouso absoluto. Mas graças a Deus, apesar disso, a gravidez está sendo bastante tranquila. Nós estamos bastante felizes com essa chegada desse nosso evento. Então logo vocês vão ouvir Papo de Educador com um chorinho de fundo, né? Também queria mandar um abraço a Carol e ao Sérgio, que são queridos, hoje eu posso falar amigos que vieram, né, para minha vida através do podcast Papo de Educador, que enviaram e-mails, fizeram contatos, e hoje eu posso chamá-los de amigos. Então foi um prazer conhecê-los. É uma coisa que eu faço com bastante frequência, que é sair tomar um café com os inscritos do podcast Papo de Educador. Eu acho bastante engraçado quando alguém se surpreende quando eu respondo e-mail. Gente, eu respondo todos os e-mails. Às vezes, pela quantidade, eu demoro, mas eu respondo todos eles. Todos os comentários das redes sociais eu também respondo. Então, por enquanto, ainda nós conseguimos fazer isso, né? Por enquanto, ainda consigo fazer isso. Então, é sempre um prazer ter esse feedback. Para mim, esse feedback é muito importante. Eu produzo esse conteúdo para vocês. Então, para mim, é muito importante saber o que vocês estão achando disso, tá bom? Então, é muito gostoso quando eu posso recebê-los aqui na minha cidade. Algumas vezes, até mesmo na minha casa. Quando eu posso viajar e conhecê-los, vocês, nos seus ambientes de trabalho, durante a realização de alguns eventos. Por todos esses motivos que eu já falei, a minha agenda, né, para os próximos 3-4 meses, ela está fechada, tá bom? Eu vou me dedicar a esses próximos meses na trocação de fralda, que eu quero ficar fera. Já fazem 11 anos que eu não faço isso, a minha primeira filha já está com 11 anos. Então, porém, a minha agenda para o segundo trimestre de 2019 já está aberta, tá bom? Então, a partir aí de abril, então eu já vou voltar a atender convites para palestras, eventos, minicursos, mas enquanto isso a gente pode continuar em contato aqui no podcast Papo de Educador, nas nossas redes sociais, com certeza. Uma novidade muito legal do podcast Papo de Educador é que agora nós teremos podcasts em espanhol. Então, vocês já estão acostumados com os nossos podcasts em inglês, porém eu aproveitei essa oportunidade de ir para a Colômbia e gravei alguns episódios do podcast Papo de Educador em espanhol. E aproveitando para falar sobre isso, é o seguinte: eu pedi para vocês mandarem feedbacks, o que vocês acham com os nossos podcasts em inglês. Eu tenho uma grande angústia, que é o seguinte: como eu devo disponibilizar os podcasts em inglês para vocês? Eu devo disponibilizar eles na íntegra, né, como eles foram gravados? Eu devo colocar uma tradução simultânea? Eu devo disponibilizar nas duas formas? Eu devo disponibilizar esse podcast em um feed diferente ou no mesmo feed? Enfim, eu ainda tenho bastante dúvidas como eu devo disponibilizar. Eu já fiz vários testes, mas o interessante é que o resultado e o feedback que eu recebo é basicamente o mesmo. Então, o nosso próximo episódio, podcast Papo, esse é o 53, no 54 será um podcast gravado em inglês, que eu vou disponibilizar ele em natura. Então nós vamos fazer um acordo. Os podcasts em inglês, eu vou colocar um título, na frente do título eu vou colocar English, claro, de inglês, para que vocês possam ouvir esse podcast na íntegra, como ele foi gravado em inglês. Mas se vocês quiserem que eu faça a tradução simultânea, ou separe e coloque ele em outro feed, me avise, me mande um e-mail, comente, coloque isso no comentário do post para que eu possa saber, para que eu possa entender. Então os feedbacks que eu recebo em relação a isso são muito poucos. Geralmente as pessoas comentam sobre aquilo que nós falamos e não sobre o formato. E especificamente sobre isso, eu preciso saber sobre o formato. O que vocês acham? Eu sei que nem todo mundo tem essa fluência necessária para conseguir acompanhar o episódio. No entanto, vocês sabem que quando nós fazemos a tradução, muita coisa se perde, né? Inclusive muitas, por exemplo, algumas brincadeiras ou algumas nuances da conversa, ou até mesmo assim, o tom de voz ou a entonação, ela acaba significando algumas coisas e passando algumas mensagens que se perdem na tradução.
Então por isso eu optei em colocar assim. Então se você não quiser, por favor, nos avise que eu mudo. Vamos lá para as nossas cartas. Eu gostaria de ler aqui nossas cartas. Olha, eu estou em 1950, né? Os nossos e-mails. Eu gostaria de começar lendo e-mails. Eu separei só 4 e-mails para a gente não gastar muito tempo. Mas são e-mails que já foram enviados há algum tempo, então por isso eu separei eles. E na cartinha 3 eu prometo que eu não vou demorar tanto tempo assim e eu leio os demais, tá? Então não fique chateado, principalmente você que pediu para eu ler o seu e-mail, eu vou ler o seu e-mail, tá? Não fique chateado, vamos lá. Primeiro é um e-mail do Olavo Júnior. O Olavo, ele escreveu de Baturité, Ceará. Prezado Senhor Olavo, meu Deus, vamos lá. Prezado Senhor, sou um grande fã e admirador do seu podcast e já o acompanho há mais de um ano. Cada vez ouço um novo episódio, fico cada vez mais inspirado e cheio de ideias para pôr em prática. Com relação ao podcast Papo de Educador, gostaria de pedir a sua ajuda e colaboração em uma formação do PIBID. Aqui ele dá alguns detalhes sobre essa formação e como seria a ajuda. E aí, para finalizar, ele fala: dessa forma, a partir da exposição e reflexões sobre as informações, faremos um bom uso do conhecimento compartilhados, tendo em vista o aprimoramento em nossa prática de iniciação à docência. Atenciosamente, Luiz Olavo Bezerra de Souza Júnior. Olavo, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu te mandei material. Se tiver algo ainda que eu possa contribuir com você, por favor, me avise. Foi um prazer colaborar com vocês. Uma das coisas que acontece com bastante frequência são pedidos de colaboração, de envio de vídeo, envio de áudio. E para mim é sempre um prazer poder participar das suas atividades, seja ela uma atividade de sala, seja ela uma atividade em um congresso ou um curso. Então, poder colaborar com a educação, mesmo que seja de um pequeno grupo, para mim é extremamente relevante, que é o que nós fazemos aqui no Papo de Educador. Então, não se aveste, né? Não se envergonhe se o seu evento não for um evento grande, tá, gente? Aqui nós não temos esse tipo de critério, nós não atendemos somente eventos grandes. Nós sabemos da importância e da relevância daquele professor que está batalhando para fazer algo pequeno, porém com grandeza, tá bom? Vamos lá, o segundo e-mail é da Flávia Mendes. Ela diz: bom dia, professor Damione, meu nome é Flávia e moro em Cariacica, município da Grande Vitória e com a menor arrecadação per capita do estado do Espírito Santo. Descobri o podcast há pouco mais de 4 meses e posso afirmar que essa descoberta foi fundamental para causar uma revolução na minha vida profissional e acadêmica. Uau! Graças aos conteúdos sobre inovações na educação, voltei a estudar e estou em busca de entrar no mestrado. Trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Cariacica com atividades de contraturno. Estou obcecada por metodologias ativas. Risos. Vou concorrer ao mestrado profissional na UFES e gostaria de saber se é possível fazer a citação de podcast no meu projeto. Olha, eu já vou responder, Flávia. Não, deixa eu terminar de ler e eu respondo. Ficaria um bom tempo escrevendo sobre o que penso e pedindo ajuda de vocês, mas acho que não seria correspondida. Então vou parar aqui. Muito obrigado por essa inspiração. Vou deixar um tema para um futuro podcast. Não por acaso o tema do meu projeto, que é como a tecnologia pode minimizar a condição de pobreza dos nossos alunos. Fiquem com Deus. Abraço, Flávia. Abração, Flávia. Muito obrigado pelo seu e-mail. Flávia, respondendo, sim, o podcast ele pode ser citado sim nos seus trabalhos, e eu quero dar um exemplo para você de como isso foi feito em relação a uma citação do próprio Papo de Educador, que foi feito pela Luciana Santana Dantas, no ano de 2017, pela UERJ. Então, o trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, ela fez diversas citações do podcast Papo de Educador. Então, eu aconselho que você busque o trabalho com o título O Sucesso do Sistema Educacional Finlandês, que foi escrito pela Luciana Santana Dantas, onde ela faz essas diversas citações do podcast Papo de Educador. Um abração também para a Luciana. Luciana, já mandei o seu trabalho para um montão de gente. Se você quer receber uma cópia, pesquisa no site da universidade, ou manda um e-mail que a gente te ajuda a encontrar. Então, um abração, Luciana. Um abração, Flávia. Espero que nós tenhamos te ajudado. Vamos lá, próximo e-mail é da Clícia. Boa noite! Descobri o podcast do Papo de Professor, no caso educador, no Spotify tem 2 semanas. Simplesmente amei!
Sou de Fortaleza e trabalho viajando. Chego a pegar 5 horas de estrada e gosto de baixar palestras para ir ouvindo. No Papo de Educador achei bem bacana por ser assuntos atuais. Sou formado em pedagogia, especialista em EAD e trabalho na Editora Moderna como coaching em assuntos educacionais tecnológicos. Aqui as coisas caminham um pouco lento, as escolas ainda não se adaptaram a essa educação inovadora. Gostaria de mais sugestão de leituras ou vídeos sobre sala de aula invertida e ensino híbrido. Como sugestão de podcast, eu sugiro Design Thinking educacional e pedagogia de pares. Obrigado, Clícia Sena, por essa mensagem. Obrigada por compartilhar aí com a gente a sua opinião e o que você tem feito sobre isso. Essas sugestões, elas são sempre muito importantes. Design Thinking é um dos temas que nós vamos gravar, já está na nossa lista, já temos um convidado para gravar sobre isso. Pedagogia de pares ainda não, mas agora sim, né? Uma coisa muito legal, o Papo de Educador está disponível no Spotify e os primeiros ouvintes via Spotify já estão aparecendo, já estão mandando e-mail. Eu não esperava, eu esperava porque que a nossa ida no Spotify não tivesse um resultado assim tão grande quanto está tendo. Por que eu falo isso? Porque o Papo de Educador já está no Deezer há muito tempo, e o Deezer é o concorrente do Spotify, então eu imaginava que seria mais ou menos, o resultado seria semelhante. No entanto, o Deezer, eu imagino que seja por isso, ele fez uma grande campanha para divulgar os podcasts. Então, nós já recebemos alguns feedbacks de pessoas que conheceram o podcast no Spotify. E olha, agora eu, Damione, falando sinceramente, é muito mais fácil explicar para uma pessoa que para ela ouvir o Papo de Educador é só ela acessar o Spotify. Então, algumas pessoas perguntam: Damione, mas como que eu faço para ouvir o Papo de Educador? Eu falo: olha, você tem Spotify? Tenho. Então ouve pelo Spotify. É muito mais fácil, né? E você? Como que você ouve o Papo de Educador? Fala pra gente. Respondendo a sua pergunta, sugestões de materiais, eu gostaria de sugerir o nosso canal no YouTube, que é youtube.com/Papo de Educador. E também existem aí alguns livros que pra mim são como se fossem uma bíblia de cabeceira, né? Um livro de cabeceira de cama, que eu quero mencionar 3 deles. O primeiro é um livro chamado Flip Your Classroom. Esse livro ele foi escrito pelo Jonathan Bergman e pelo Aaron Sams. E esses caras são os caras que falam sobre sala de aula invertida, são praticamente os pais da metodologia sala de aula invertida, e é uma leitura super agradável, uma leitura super tranquila. É um livro pequenininho, tá? Não é uma bíblia em relação ao seu tamanho. E é uma visão bastante crítica, inclusive, sobre o Flipped Classroom. Isso que é legal. Geralmente os livros, eles falam sobre o estado da arte, né? Da metodologia. Como se pintam como se fosse aquela aquarela, aquele arco-íris bonito, sem defeitos. E o Aaron e o Sams e o Bergman, eles são muito realistas. Eles falam o que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que não deu certo. Eu gosto muito desse livro. Tem outro livro que eu gosto muito também. É um livro do Michel Horn e do Heather Staker, chamado Blended, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. E um que eu gosto também do Bates, que chama Educar na Era Digital. Então esses 3 livros, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o link deles aqui no podcast Papo de Educador e eu vou fazer um pedido para vocês. Se vocês resolverem comprar esses livros, clique no link que está no nosso post. Quando você clica nesse link, é da Amazon, tá? Que é na minha opinião, é a melhor loja online de livros hoje no Brasil. Eu compro muito pela Amazon. Eu peço, por favor, que vocês usem o link do Papo de Educador, porque quando você clica no link do Papo de Educador, nós recebemos uma comissão. Gente, essa comissão ela é super, super pequenininha. E você não vai pagar 1 centavo sequer a mais. Se o livro estiver na promoção, você vai pagar o preço promocional. Não vou te enganar falando que você vai pagar mais barato, porque não. Se você entrar de qualquer jeito na Amazon e procurar por esses livros, o preço que você vai encontrar é exatamente o preço do nosso link. Só que quando você clica no nosso link, nós recebemos uma comissão. E essa é uma forma de você ajudar o Papo de Educador sem tirar 1 centavo do seu bolso a mais. Tá bom? Então você vai ajudar muitão a gente. Eu vou deixar esses livros então na descrição desse post. Ou então, se você quiser procurar um livro, é só acessar a página inicial do Papo de Educador e vai ter um banner lá da Amazon. É só você clicar nesse banner. A partir de você entrar no site da Amazon por esse banner, qualquer coisa que você comprar, nós vamos receber uma comissão. Gente, é uma comissão pequeniníssima, tá? Mas ela nos ajuda. Então, se todos aí que forem comprar livros, e a nossa classe, nós compramos livros pra caramba, nós lemos pra caramba, clicarem nesse link, vão realmente ajudar a tornar o Papo de Educador muito maior do que ele é hoje. E o último e-mail é o e-mail do René do Vale,
que falou: olá, primeiramente parabéns pelo trabalho fantástico, e tenho certeza que inspiram muitos professores assim como me inspira. Sou professor de Educação Física, pós-graduado em Educação Lúdica e pós-graduando em Educação Física e Recreação. Tenho um podcast sobre recreação e educação lúdica, o primeiro do Brasil, diga-se de passagem. Tenho o intuito de fomentar a educação lúdica e mostrar a importância da recreação, dirigida ou não na infância da criança, e como contribui para o seu desenvolvimento físico, psicossocial e emocional. O René do Vale já entrei em contato com ele. E olha, uma notícia boa, vocês podem esperar, nós vamos ter aí um crossover, né? Eu vou gravar um episódio do Recrecast, tá? Que é o Recrecast Recreação, que é o nome do podcast do René. E o René também estará aqui conosco falando sobre recreação e educação lúdica. Podem esperar. Bom, então é isso, gente. Obrigado aí por ouvir mais esse episódio do podcast Papo de Educador. Não esqueça de enviar as suas dúvidas para contato@papodeeducador.com. Achar a nossa página no Facebook, que é Papo de Educador no Face. Nas nossas redes sociais também, no Instagram. Sinal de Fumaça